Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Naruto. Homem-Aranha Sem Limites capítulo 23 ao 24. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. À medida que a baleia metálica se aproximava, eles puderam vê-la descendo até finalmente seguir o Homem de Ferro, com a barriga batendo no chão. E ela estava indo direto para Bruce Banner. Imediatamente, Bruce abandonou as Cooper e seguiu direto para o Leviatã, sem hesitar. Doutor Banner, disse o capitão de repente. Acho que seria uma boa hora para começar a ficar com raiva. Bruce deu uma risadinha. Esse é o meu segredo, capitão. Então ele se virou para olhar o soldado com seus olhos verdes brilhantes. Eu estou sempre com raiva. Então, num piscar de olhos, Bruce começou a se transformar no Hulk enquanto desferia um golpe poderoso contra o Leviatã que já estava à sua frente. O Leviatã tentou continuar avançando, mas o Hulk firmou os pés no chão e não afastou o punho do rosto do Leviatã, fazendo-o começar a se curvar até se erguer, deixando a parte inferior do corpo para cima. Não solte. O Homem de Ferro voou rapidamente para a frente e disparou um míssil de seu braço esquerdo, que se alojou na parte inferior do Leviatã, causando sua explosão. O Homem-Aranha e o Gavião Arqueiro se protegeram da explosão escondendo-se embaixo de um carro capotado, enquanto o Capitão América ergueu seu escudo para se proteger e proteger a Viúva Negra, e Thor usou apenas o braço para cobrir a visão. Detritos voaram para as ruas, provocando uma enorme reação. Os Chitauri prédios, tomados pela fúria, removeram suas máscaras e soltaram um rugido em direção aos heróis. O que rugiu em resposta, sinalizando para que eles viessem em sua direção em desafio. O Homem de Ferro começou a aterrissar até ficar ao lado dos outros. Gavião Arqueiro pegou uma flecha de sua aljava e a colocou em seu arco, pronto para atirar. Thor brandiu seu martelo, pronto para a luta. A Viúva Negra descartou os cartuchos vazios de sua arma para inserir novos. O Capitão América ajustou seu escudo ao braço. O Homem-Aranha apenas semicerrou os olhos enquanto envolvia seus punhos com eletricidade. Ali estavam eles, os heróis mais poderosos do planeta, unidos em um círculo fechado, cada um pronto para lutar. Esses guerreiros, esses campeões, esses heróis vingadores, avante! Exclamou o Capitão América. Os Vingadores se reuniram. Capítulo 23 Vingadores, avante! Bem acima da cidade, voando em um veículo Chitauri, Loki observava com desagrado o que se desenrolava diante de seus olhos. A invasão deveria ser uma demonstração perfeita de seu poder. Mas esses mortais, junto com seu irmão, estavam interferindo demais. Deixem os outros entrarem. Rosnou o deus do engano. Assim que a ordem foi dada, mais tropas Chitauri, seguidas por grandes leviatas, começaram a emergir do portal celeste na direção de Nova York. Os Vingadores olharam para o céu e testemunharam a chegada do restante do batalhão Chitauri, uma força de reserva que parecia estar em uso. Senhores, disse a viúva. Ordenar, capitão, disse o Homem de Ferro. Certo, escutem. Até fecharmos esse portal, a prioridade é impedir a fuga deles. O Capitão América se virou para o Gavião Arqueiro e o Homem de Ferro. Barton, no telhado. Fique alerta e procure por qualquer padrão de ataque. Stark, defenda o perímetro. Se alguma coisa se aventurar a sair de dentro de 3 quarteirões, mande de volta ou reduza a cinzas. Você pode me dar uma carona? Perguntou o Gavião Arqueiro ao Homem de Ferro. Claro. Aguenta firme, Legolas, disse o herói blindado enquanto agarrava Gavião Arqueiro pela camisa e voava com ele para o céu, pousando no telhado de um prédio próximo. O capitão imediatamente se virou para encarar o deus do trovão. Thor, tente bloquear aquele portal, não os deixe avançar. Você controla o trovão, transforme-os em carvão. Thor assentiu com a cabeça enquanto girava seu martelo em alta velocidade. Em seguida, voou para o céu. O olhar do capitão agora se voltou para o herói aracnídeo. Parker, sua missão é cuidar dos Chitauri na área.
Derrote todos os Chitauri que puder. Sim, senhor, capitão. O Homem-Aranha começou a correr, lançou uma teia e começou a se balançar pela área. Você e eu ficaremos no chão, lutaremos aqui. Disse o Capitão América para a Viúva Negra, que assentiu. E o Hulk, o Golias Verde, olhou imediatamente na direção do Capitão América. Paixões. Shingeki no Kyojin, tema de luta de ataque ao Titã ao comando. O gigante verde sorriu enquanto saltava para o prédio mais próximo para esmagar um dos Chitauri com o punho. Em seguida, saltou para o prédio em frente e fez o mesmo com qualquer outro Chitauri que estivesse lá dentro. Depois, escalou a lateral do prédio e saltou para a beirada, impulsionando-se para o céu, onde destruiu um dos muitos veículos voadores Chitauri com um único golpe. Enquanto isso, Contor, o deus nórdico, voou até o topo do empiristante Building. Uma vez lá em cima, ergueu seu martelo no ar. Imediatamente, nuvens escuras começaram a aparecer diante de Thor, e delas um grande raio disparou em direção a Mjolnir. O trovão passou do martelo, atravessou o corpo de Thor e chegou até o empiristante Building. Imediatamente, Thor lançou o raio em direção ao portal, fazendo com que todos os veículos Leviatã ou Chitauri que saíam dele explodissem. Entretanto, dentro do Helicarrier, o único olho bom de Fury examinou uma série de telas nos monitores. O que ele viu parecia uma cena de um incrível filme de ação. Alienígenas estavam atacando as ruas, apenas para serem detidos por um grupo de pessoas vestindo trajes coloridos e possuindo habilidades únicas. Mas não era um filme que ele estava assistindo, era a luta pelo destino da Terra que ele estava testemunhando. Senhor! O olhar de Fury desviou-se dos monitores quando a agente o chamou. Ela parecia ter corrido uma longa distância, a julgar pela falta de ar. O conselho. Fury suspirou ao ouvir isso. Enquanto isso, o Homem-Aranha, enquanto se balançava pelo ar, prendeu vários Chitauri, impedindo o avanço de diversos veículos, que acabaram colidindo uns contra os outros ou contra o chão. Naquele momento, ele viu um veículo seguindo a poucos metros atrás e o outro se aproximando pela frente. Ao soltar sua teia, começou a cair em direção às ruas enquanto os dois veículos Chitauri colidiam, explodindo, lançando uma teia novamente para se balançar. Em outro lugar, naquele mesmo horário. Stark, você tem várias naves te seguindo, disse Gavião Arqueiro depois de disparar uma flecha, pegar outra da aljava e atirar para a direita. Procuro evitar perturbá-los em terra, note que eles não conseguem se virar, disse o arqueiro enquanto disparava, sem perceber a flecha atrás dele. Segundos depois, um navio explodiu. Recomendo que você procure uma esquina estreita. É exatamente isso que farei, e naquele instante, o Homem de Ferro começou a passar pelo local, enquanto o Gavião Arqueiro migrava em um Chitauri específico, esperando o momento certo para disparar a flecha. A nave foi destruída ao meio, caindo junto com os Chitauri a bordo, dando ao Homem de Ferro a oportunidade de ficar atrás deles e atirar. O Homem de Ferro voou mais rápido com naves o seguindo até chegar a um estacionamento subterrâneo. Ao alcançar a saída, ele deu meia volta, mas duas das naves Chitauri não conseguiram e caíram no chão tentando fazer o mesmo. Ele repetiu a mesma ação, e desta vez todas as naves que o seguiam colidiram. Ótimo conselho, disse o Homem de Ferro com um sorriso. O que mais você tem a dizer? Thor está lutando contra um esquadrão no sexto filme. Imediatamente, o sorriso dela desapareceu e ela assumiu uma expressão de falsa irritação. E ele não me convidou, em outro lugar. Um Leviatã sobrevoava as ruas da cidade em baixa altitude e, de repente, começou a se dirigir diretamente para um prédio cheio de pessoas. Os civis entraram em pânico imediatamente, mas naquele instante um estrondo chamou sua atenção atrás deles, fazendo-os se afastarem, pois naquele momento o Hulk corria pela sala em direção ao Leviatã. Ele saltou pela janela, agarrou a mandíbula da criatura e começou a puxá-la na direção oposta à do prédio, causando apenas que uma das barbatanas destruísse a janela, nada mais. Então o Hulk a manobrou, fazendo-a desviar de mais prédios para começar a esmagá-la. Queijo fino de volta à ponte.
A Viúva Negra rolou para cima do capô de um dos carros abandonados na área, evitando ser esfaqueada por um Chitauri. Em seguida, agarrou-o pelo pescoço usando as pernas, depois moveu a mão para a nuca do Chitauri e ativou suas pulseiras, dando ao alienígena um leve choque elétrico. Imediatamente pego a arma do Chitauri e atiro nele, eliminando-o. Mas então, o som de alguém aterrissando atrás dele chamou sua atenção e ele se virou com a arma em punho, apontando-a para quem quer que estivesse atrás dele, mas tudo o que viu foi o Capitão América usando seu escudo para se proteger de um tiro. Com um suspiro cansado, a viúva abaixou a arma. Capitão, isso nunca vai funcionar se o portal permanecer aberto, disse a espiã enquanto se sentava no carro e olhava para o céu, onde mais Chitauri cruzavam o portal. Nem as melhores armas conseguem atingi-lo, disse o capitão, que também observava dali. Talvez não sejam a resposta, comentou a viúva, chamando a atenção do capitão. O Capitão América pensou por alguns segundos e então olhou para a Viúva Negra. Você precisará de transporte para chegar lá. A Viúva Negra olhou para o céu e uma ideia lhe ocorreu. Já sei o que fazer, disse ela, largando a arma e caminhando para o outro lado da ponte. Ajude-me a alcançá-lo. Cap, sem entender, olhou na direção de onde a viúva o tinha visto e imediatamente soube o que ela queria dizer quando viu várias naves Chitauri passarem. O capitão também deu um passo para trás e se preparou para o que estava por vir. Tem certeza de que vai fazer isso? Sim, vai ser divertido, respondeu ela, parecendo menos confiante. Imediatamente, a Viúva Negra começou a correr em direção ao Capitão América, dando um pequeno salto no ar para apoiar os pés no escudo do capitão, que então lhe deu um grande impulso para lançá-la a uma grande altura, o suficiente para que ela conseguisse se agarrar à primeira nave Chitauri que passou e ser levada por ela. Por alguns segundos, o Capitão América viu para onde a Viúva Negra tinha ido e, de repente, disse algo. É incrível. Não. Espero que isto lhe dê uma ideia do que acontecerá no futuro. Mas ele não teve tempo suficiente para pensar, pois imediatamente teve que se abaixar para se esquivar de um tiro disparado por um grupo de Chitauri que havia chegado para lhe fazer companhia. Enquanto a Viúva Negra subia rastejando pela nave, assim que chegou a bordo, ela sacou uma lâmina de seu traje e com ela cortou a corda que prendia um dos Chitauri, chutando-o em seguida para fora da nave. Imediatamente, ele saltou para cima do piloto da nave e cravou duas lâminas em seus ombros, depois começou a pilotar a nave em direção à Torre Stark. Guardiões da Galáxia, tema principal de Tyler Bates. Algumas naves Chitauri que voavam atrás dela tentaram abatê-la ao avistá-la em uma de suas naves, mas não contavam com a intervenção do Homem de Ferro, que apareceu e lançou raios repulsores, destruindo as naves inimigas. Nesse instante, o Homem de Ferro começou a voar baixo em direção à ponte, atirando em vários Chitauri ao longo do caminho até parar no mesmo lugar que o Capitão América, que desferiu um chute giratório em um Chitauri, derrubando-o no chão, enquanto o Homem de Ferro atirava em outro. Imediatamente, o Capitão América colocou seu escudo na frente enquanto o Homem de Ferro disparava um raio repulsor contra ele, e o escudo refletiu o ataque, atingindo vários Chitauri na área. O Homem de Ferro imediatamente alçou voo em direção ao topo do prédio em frente, abatendo vários Chitauri que o escalavam. Enquanto isso, o Gavião Arqueiro, que estava no topo da torre, disparou uma flecha direto no rosto de um Chitauri a seus pés. Mas ele estava prestes a ser atacado por trás, não fosse a intervenção imediata do Homem-Aranha, que por acaso passava por ali e lançou uma teia no Chitauri. Em seguida, puxou o Chitauri para mais perto e lhe deu um soco forte no rosto, fazendo-o cair no chão. Em um gesto de agradecimento, ele disparou uma flecha em direção à cabeça do piloto de uma nave Chitauri, fazendo com que a nave começasse a perder o controle e caísse em direção ao solo. Mas isso nunca aconteceu, porque imediatamente um Leviatã passou por perto, fazendo com que eles colidissem contra ele. Enquanto isso, no topo do Leviatã, o Hulk causava muita destruição, eliminando vários Chitauri que estavam grudados em suas costas e começando a atingir outros tantos. Thor imediatamente se juntou a ele, começando a golpear vários Chitauri com um martelo, lançando-os pelos ares.
Nesse instante, Hulk agarrou uma placa triangular do Leviatã e a cravou com força na nave antes de retomar seu ataque aos Chitauri. Thor, vendo Mjolnir crepitar com o trovão, golpeou a placa, afundando ainda mais e enviando um poderoso choque elétrico para o Leviatã, que imediatamente começou a despencar em direção ao solo até se chocar contra a estação grande central. Assim que não tiveram mais oponentes, os dois caminharam ao longo do Leviatã em direção à frente, enquanto observavam várias pessoas fugindo do local. Prisioneiro de guerra. Mas então, o Hulk deu um soco poderoso no Deus do Trovão, lançando para longe. O Hulk sorriu. Queijo fino. Enquanto isso, o Dr. Selvig estava recuperando a consciência após o golpe que havia recebido. Sentia a cabeça girar e a visão embaçada, mas, com o passar dos segundos, sua visão clareou e ele se viu no topo de um prédio. Como cheguei aqui? Perguntou-se enquanto se levantava. Em seguida, viu a máquina ao seu lado. Depois, o grande portão no céu de onde os Chitauri emergiram para continuar a invasão. Imediatamente, as lembranças dos eventos dos últimos dias inundaram sua mente. Ele sentiu remorso por ter ajudado a criar algo que poderia acabar com a humanidade. Naquele mesmo instante, a Guarda Nacional finalmente conseguiu chegar à cidade e começar a fazer sua parte para ajudar na defesa da mesma. Enquanto o Capitão América lutava para evitar ser esfaqueado por um Chitauri que estava em cima dele, ele conseguiu agarrar a arma do Chitauri e, usando a outra mão, começou a golpear o braço do Chitauri com força, fazendo soltar a arma. Em seguida, ele o socou no rosto, derrubando-o no chão. Capitão, posto avançado da Rua 42 depois de Madison, ouço a voz do AFQI pelo comunicador. Eles têm vários civis encurralados. O capitão estava bastante exausto após toda a luta, e justamente quando estava prestes a responder: "Eu cuido disso." De repente, ouço a voz do Homem-Aranha: "Estou perto." E a comunicação foi interrompida. Entretanto, naquele banco, havia 3 Chitauri que mantinham um grande número de civis encurralados no piso inferior do banco, enquanto apontavam suas armas para eles. A multidão estava aterrorizada com a situação. Enquanto isso, um dos Chitauri que os havia encurralado recuou alguns metros do grupo para pegar um dispositivo, que ele ativou e que começou a emitir bips. Trilha sonora de Boku no Hero Academia, invasão de vilões VIP. Mas naquele instante, uma teia de aranha disparou em direção ao seu rosto, e então ele sentiu um puxão que o fez soltar o dispositivo, e em seguida foi atingido por um soco direto no rosto, caindo no chão por alguns instantes. Os outros 2 Chitauri, vendo isso, se viraram e começaram a atirar na direção do Homem-Aranha. Ele se esquivou para o lado para evitar os tiros. Imediatamente, lançou uma teia no objeto mais próximo, que por acaso era uma cadeira. Assim que a pegou, arremessou em um dos Chitauri, atingindo com força no rosto e derrubando-o no chão. Então ele saltou no ar para lançar uma teia em direção à arma de um Chitauri e, usando seu poder elétrico, abriu um caminho através da teia até a arma e também através do corpo do Chitauri, fazendo convulsionar um pouco antes de cair no chão. Ele imediatamente se aproximou do último Chitauri restante e o socou no peito e no estômago, fazendo-o voar um pouco para o andar de baixo, onde estavam os civis, que ficaram um pouco assustados com a cena. "Saiam daqui depressa!" exclamou o herói aracnídeo, apenas para se esquivar de um Chitauri que tentou pegá-lo de surpresa, mas tudo o que recebeu foi um forte soco envolto em eletricidade desferido pelo aracnídeo. Então ele recuou bruscamente para evitar os tiros de um Chitauri recém-chegado. Mas então, ambos ouviram um bip que foi ficando mais alto e mais rápido, e ambos olharam para o aparelho no chão. O Chitauri, num movimento rápido, dirigiu-se ao dispositivo e o pegou em suas mãos. Ao ver isso, o Homem-Aranha correu rapidamente em direção à janela, mas quando o Chitauri estava prestes a arremessar o dispositivo contra ele, a nave explodiu, matando o alienígena e atingindo o herói, que foi arremessado pela janela e caiu em cima de um carro na rua. O Homem-Aranha se levantou com dificuldade, apoiando-se no carro enquanto uma dor aguda percorria seu corpo. A explosão o atingiu e o feriu gravemente.
Seu traje estava danificado, com ferimentos visíveis, e sua máscara estava estilhaçada do lado direito do rosto, revelando seu olho direito e mechas de cabelo loiro. Suas pernas tremiam naquele momento. Eles vinham lutando contra os Chitauri havia o que pareciam horas. O cansaço começava a cobrar seu preço, e isso era facilmente perceptível para todos os civis que saíam do banco. Mas especialmente para um deles. Um deles era um civil que havia estado presente no acidente de trem durante a luta entre o Homem-Aranha e o Dr. Octopus, um civil que sabia que por baixo da máscara havia apenas um jovem de 17 anos lutando nessa guerra. O menino parecia exausto. Dava a impressão de que ele cairia se desse mais um passo. Mesmo assim, ele o observou balançar-se em suas teias. Queijo fino. Entretanto, Noelle Carriel. Diretor Furry, o conselho tomou uma decisão, disse a vereadora através de uma das muitas telas de monitoramento de Furry. Reconheço que o conselho tomou uma decisão. Mas, como é uma decisão absurda, decidi ignorá-la, disse Furry firmemente. Ele era o líder de uma organização criada para defender, não para destruir, o mundo. Diretor, você está mais perto do que nossos submarinos, acione o jato. Disse outro dos conselheiros. Essa é a ilha de Manhattan, vereador. E até que minha equipe seja derrotada, não ordenarei um ataque nuclear contra os civis que vivem na ilha. Furry se recusou a ouvir os vereadores. Se não os contivermos aqui, perderemos tudo. E lançar um míssil é sinal de que isso já aconteceu. Concluiu Furry, encerrando a conferência. Ele suspirou cansado enquanto colocava as mãos na cintura. De volta a Nova York. A Viúva Negra estava voando em direção à Torre Stark quando foi repentinamente atacada por trás. Ela olhou ao redor por alguns segundos para ver o que estava acontecendo. Ah, é você, disse para si mesma ao ver Loki em uma nave Chitauri atirando nela. A heroína começou a tentar desviar dos tiros. Gavião Arqueiro, ela chamou seu parceiro pelo comunicador enquanto voava na direção de Gavião Arqueiro. O que você está fazendo, Nat? Você poderia me ajudar? E essa não foi uma pergunta que a Viúva Negra fez enquanto desviava de outro disparo de Loki e voava em direção ao seu parceiro. Quanto ao Gavião Arqueiro, assim que teve a Viúva Negra e Loki em seu campo de visão, ele pegou uma flecha de sua aljava e a colocou em seu arco antes de mirar na direção de Loki. Eu te protejo. Ele sorriu enquanto disparava a flecha, que rasgou os céus e foi direto ao alvo. Foi uma pena que a flecha tenha errado Loki, pois ele a pegou sem nem olhar. O deus nórdico virou a cabeça para olhar a flecha em sua mão, depois se voltou para o arqueiro e sorriu zombeteiramente. Mas ele estreitou os olhos ao ver que era o Gavião Arqueiro quem estava sorrindo zombeteiramente. Tic-tac, bum! Disse ele em voz alta. A flecha explodiu bem no rosto de Loki, destruindo a nave Chitauri em que ele estava e o arremessando até a Torre Stark. Entretanto, a viúva saltou da nave em que estava e aterrissou em segurança no telhado da torre, a poucos metros da máquina que tinha o portal aberto. De volta com Loki, ele estava de pé quando, de repente, um grande rugido fez olhar para cima, apenas para ver o enorme Golias verde atingi-lo, fazendo-se chocar contra uma das janelas da torre e cair lá dentro. Assim que voltou ao chão, Loki olhou para cima e viu o Hulk se aproximando dele. Já chega, disse Loki, levantando-se e fazendo o Hulk parar. Todos estão abaixo de mim. Eu sou um deus, criatura tola, e você não vai intimidar o macaco. Mas ele foi interrompido quando Hulk repentinamente agarrou Loki pela perna e começou a jogá-lo contra o chão da cobertura de Tony 4 vezes, destruindo o piso antes de desferir um golpe final que deixou Loki no chão. Loki jazia no chão com os olhos e a boca abertos, rodeado de destroços, com a cabeça a girar. Enquanto isso, Hulk começava a retornar à batalha, lançando um último olhar para Loki. Fracote. De volta com a Viúva Negra, ela começou a se aproximar da máquina que havia ativado o portal. Ela estava tentando encontrar uma maneira de fechar o portal e acabar com isso de uma vez por todas. O cetro. Ele se virou imediatamente e viu o Dr. Selvigo encostado no chão. Doutor. A viúva começou a se aproximar dele.
O cetro de Loki, a energia, o Tesseract, não luta. Você não pode se proteger. Não é culpa dele, ele não sabia o que estava fazendo, disse a viúva, tentando tranquilizá-lo. Na verdade, eu diria que sim, disse ele com convicção. Eu o construí de forma que pudesse cortar a fonte de energia, explicou o físico. O cetro de Loki. Talvez eles possam usá-lo para fechar o portal, disse um médico, olhando para o cetro que estava no chão da sacada da torre. E eu estou vendo isso agora. Em outro lugar. Trilha sonora original de One Piece. Difícil. Thor estava lutando contra alguns Chitauri em uma de suas naves quando um Leviatã estava prestes a colidir com ela. O Leviatã atravessou um prédio, causando seu desabamento. Por sorte, Thor conseguiu pular da nave antes do impacto. Mas então, o Homem de Ferro começou a voar logo atrás do Leviatã, aumentou sua velocidade e voou ao lado dele, e com uma de suas manoplas começou a disparar um raio laser contra ele. Senhor, vamos perder energia antes de penetrar essa armadura, disse Jarvis ao Homem de Ferro, fazendo o herói blindado parar. Nesse instante, o Homem de Ferro parou de disparar o laser e aumentou a velocidade para ficar vários metros à frente do Leviatã. Você conhece a história de Jonas, Jarvis? Perguntou o Homem de Ferro, avistando o Leviatã se aproximando à distância. Eu não o consideraria um modelo a seguir, respondeu ele. O Homem de Ferro imediatamente começou a voar em alta velocidade diretamente em direção à boca do Levitarano, enquanto vários mini-mísseis e foguetes eram disparados de sua armadura. E assim que ele entrou, cabum, os mini-mísseis e foguetes começaram a causar grandes danos internos, provocando explosões dentro do Leviatã. Colidir. Então, uma explosão ejetou o Homem de Ferro do veículo, fazendo colidir com um carro e, em seguida, com a rua abaixo. Ligeiramente dolorido, o Homem de Ferro começou a se levantar, apenas para ser imediatamente alvejado por um grupo de Chitauri. Enquanto Avikei, o arqueiro, disparava uma flecha na testa de um Chitauri atrás dele, assim que viu outro Chitauri à sua frente, procurou outra flecha, apenas para descobrir que sua aljava estava vazia. Então, usou seu arco e golpeou o Chitauri na cabeça algumas vezes, depois o chutou para trás, fazendo cair do telhado. Mas então ele viu um esquadrão inteiro de naves Chitauri se aproximando de sua posição. Num movimento rápido, ele foi até o cadáver Chitauri atrás dele, removeu a flecha sem ponta e a colocou em sua aljava. Então, pressionando um botão em seu arco, a aljava equipou a flecha com uma nova ponta. Assim que o prédio em que ele estava começou a ser atacado, Gavião Arqueiro correu até a beira do telhado, saltou, pegou a flecha e atirou nela contra uma parte intacta do prédio. Ela se transformou em um arpão como uma corda, e ele o usou para se balançar e cair dentro do prédio, quebrando a janela e despencando no chão. O que estava esmagando dois Chitauri no chão, e depois chutou um que se aproximou dele. Um Chitauri tentou atirar nele, mas Uko o agarrou pela cabeça e o arremessou contra um prédio. No momento em que Hulk estava prestes a se mover, foi repentinamente atingido por um disparo vindo do céu e, ao olhar para cima, viu um esquadrão de naves Chitauri o cercando. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, foi imediatamente alvejado pelas naves. De volta ao Helicarrier. Um alarme disparou e Maria o foi imediatamente verificar. Ao ver o que era, ela imediatamente avisou o diretor Fury. Senhor, temos uma aeronave em movimento. Ao ouvir isso, Fury correu imediatamente em direção à pista. Atenção na cabine de comando. Decolagem não autorizada, parem essa aeronave. Repito, decolagem não autorizada. Fury correu com tudo o que tinha para chegar ao convés. No caminho, passou pelo arsenal e pegou uma bazuca. Ao chegar ao convés, ele viu que o jato estava prestes a decolar. Fury imediatamente atirou na turbina do jato, impedindo a decolagem. No entanto, um segundo jato passou na outra pista e, mesmo que ele pudesse sacar sua arma, não faria diferença, pois este conseguiu decolar e ele viu, horrorizado, que estava indo em direção a Manhattan. Chegando, ele começou a voltar para a ponte enquanto usava seu comunicador. Stark, me escuta. Tem um míssil indo em direção à cidade. De volta a Nova York.
Quanto custa? Perguntou o Homem de Ferro, levantando-se enquanto ainda era atacado pelos Chitauri. 3 minutos no máximo. Ouço a resposta de Fury enquanto ele atira em alguns Chitauri. Ele vai voar até a metade de Manhattan. Jarvis, coloque toda a sua energia nos propulsores. Ordenou o Homem de Ferro, levantando-se. Eu já fiz isso, senhor. O Homem de Ferro imediatamente alçou o voo, deixando o grupo Chitauri para trás. A vários quilômetros de altitude, o jato, ao avistar a cidade de Manhattan, disparou um míssil que então começou a se dirigir diretamente para a cidade. Enquanto isso, na cidade, o Capitão América, Thor e o Homem-Aranha lutavam contra um grupo de Chitauri. Tanto Thor quanto o Capitão América possuíam suas respectivas armas e as usaram para atacar os Chitauri, enquanto o Homem-Aranha usou seu poder elétrico para atingir qualquer Chitauri que se aproximasse dele. Mas então, um tiro disparado por um deles atingiu o capitão na região abdominal, fazendo-o cair no chão. Ao ver isso, o Homem-Aranha imediatamente pegou um pedaço de entulho e o atirou no Chitauri, atingindo-o na cabeça e derrubando-o no chão, enquanto Thor socou um carro, fazendo-o colidir com outros. Assim que não havia mais Chitauri na área, o capitão começou a se levantar, sendo ajudado por Thor. Prontos para mais uma rodada? Perguntou o Deus do Trovão. Ora, já está entediado? Perguntou ele, mal conseguindo falar enquanto segurava a área ferida. Posso continuar por mais um tempo, capitão, respondeu o Homem-Aranha enquanto seus punhos eram novamente envolvidos por eletricidade. Queijo fino. Enquanto isso, na torre, tanto o espião quanto o médico trabalhavam para fechar o portal. E agora, com o cetro em mãos, a Viúva Negra se preparava. Direto para a coroa. Disse um médico, apontando para a parte central da máquina. Trilha sonora da segunda temporada de Boku no Hero Academia, apenas mais um herói. A viúva imediatamente usou o cetro para tentar perfurar o campo de energia e, para sua alegria, o cetro o atravessou sem problemas. Vou fechar. Alguém me ouve? Posso fechar o portal. Faça isso. Imediatamente ouço a ordem do Capitão América. Não, espere. Mas ela foi imediatamente interrompida pelo Homem de Ferro. Stark, essas coisas ainda estão por vir. Há um míssil se aproximando e ele vai explodir em menos de 1 minuto. Isso fez com que todos suassem frio. E eu sei onde vou colocá-lo. Com o Homem de Ferro, o herói blindado voou perseguindo o míssil até alcançá-lo antes que atingisse a cidade. Ele se posicionou embaixo dela e, com os propulsores em velocidade máxima, começou a guiá-la em direção à cidade, para um local que tinha em mente, no céu. Stark, você mesmo sabe que esta é uma missão sem volta, lembrou-lhe o capitão. Guarde sua energia para a volta, Jarvis. Senhor, devo chamar a senhorita Potts? Perguntou Jarvis. Com um suspiro de resignação, ela disse, por que não? Enquanto estava em um jato particular, Pepper Potts e vários funcionários assistiram aos noticiários que informavam que a cidade havia se tornado um campo de batalha e que o Homem de Ferro estava a caminho com uma missão. Pepper estava muito nervosa, com o coração acelerado, e completamente alheia ao fato de seu celular estar recebendo uma ligação de Tony. E ela não era a única, porque no Helicarrier, todos os agentes, juntamente com o diretor, estavam observando atentamente as telas, aguardando um desfecho. Enquanto isso, o herói blindado, vendo que Pepper não respondia aos seus chamados, respirou fundo e ativou seus propulsores de peito para começar a subir em direção ao portal. Tudo isso foi testemunhado por civis, heróis e pelos Chitauri. O Homem de Ferro passou pela Torre Stark e continuou seu caminho em direção ao portal. E naquele instante, o Homem de Ferro atravessou o portal, levando o míssil consigo. Imediatamente, muitos começaram a pular de alegria e a gritar aos céus que estavam salvos. Mas apenas os heróis, Fury, e algumas outras pessoas, não o fizeram, porque sabiam que seria um sacrifício pessoal. O Homem de Ferro levou o míssil o mais longe que pôde até que a armadura perdeu energia e ele começou a ficar sem oxigênio. A chamada perdida para Pepper foi a última coisa que ele viu antes de seu monitor escurecer e apenas as órbitas oculares permitirem que ele visse um mundo exterior.
Assim que a energia da armadura se esgotou, ela também perdeu a capacidade de segurar o míssil e começou a cair novamente no portal. Avançar para o minuto 2:20 antes de fechar os olhos. A última coisa que viu foi o míssil voando em direção a uma gigantesca nave alienígena, que explodiu devido ao impacto do míssil e a explosão que levou consigo o objeto mais próximo. Enquanto isso, em Nova York, os heróis começaram a ver os Chitauri e os Leviathans caírem sem vida de um momento para o outro. Os heróis esperavam que o Homem de Ferro conseguisse sair do portal, mas vendo como a explosão estava ficando maior e que provavelmente poderia sair do portal e atingir a cidade, eles não tiveram outra escolha. "Feche isso", ordenou o capitão, com pesar. Imediatamente, a Viúva Negra usou a ponta do cetro para cortar a fonte de energia, fazendo com que o feixe que mantinha o portal aberto desaparecesse. Com isso, o portal começou a se fechar. O portal foi ficando cada vez menor até se tornar nada mais que um pequeno buraco no céu, mas era um pequeno buraco por onde uma pessoa acabara de emergir e agora estava na Terra. Muitos já haviam se conformado com a perda de um camarada, mas isso mudou quando viram uma armadura emergir do portal e cair no céu. Imediatamente, todos sorriram ao ver que o Homem de Ferro havia conseguido atravessar o portal. "Ele conseguiu", disse o Capitão América com agradável surpresa, enquanto Thor sorria. Mas o Homem-Aranha, com sua visão aguçada, percebeu imediatamente algo. O Homem de Ferro não estava voando e os propulsores não estavam sendo ativados em nenhum momento. "Não está diminuindo o ritmo", relatou o herói aracnídeo. Nesse instante, Thor começou a girar seu martelo, pronto para voar em direção ao Homem de Ferro, mas de repente o Hulk apareceu no salto, agarrando o Homem de Ferro, e com uma das mãos agarrou-se a um dos prédios e saltou direto para a rua, colidindo contra ela diversas vezes, mas impedindo que o Homem de Ferro fosse atingido no processo. Queijo fino. Imediatamente, os três heróis foram até onde o Hulk estava com o Homem de Ferro para ver como o Gigante Verde o havia colocado no chão. "Ele está respirando?", perguntou o soldado enquanto Thor tirava a máscara do capacete, revelando o rosto de Tony, que estava com os olhos fechados. Por alguns segundos, eles observaram, se perguntando se seu parceiro ainda estava vivo. Foi só quando Hulk soltou um rugido estrondoso que os olhos de Tony se abriram de repente. "Onde estou? O que aconteceu?", perguntou Tony, completamente desorientado, olhando em volta e vendo o Homem-Aranha, o Capitão América, o Thor e o Hulk ao seu lado. "Por favor, me digam que ninguém me beijou." "Desculpe, Tony, mas você não faz meu tipo", brincou o Homem-Aranha, enquanto ele e os outros reagiam com alívio. "Nós vencemos", disse o Capitão América enquanto tirava a máscara e se sentava sobre os escombros. "Eba! Bom trabalho, pessoal", disse Tony, erguendo o braço preguiçosamente. "Não precisamos voltar amanhã, vamos tirar o dia de folga." "Vocês já comeram shawarma?" "Tem um lugar que vende shawarma a uns 2 quarteirões daqui." "Não sei o que é, mas quero experimentar." "Isso ainda não acabou", respondeu Thor, insinuando que ainda havia uma questão pendente. Diante disso, Tony deixou a cabeça cair no chão em sinal de derrota. "O shawarma vai ter que esperar." Enquanto isso, na Torre Stark, Loki rastejava pelo chão em direção às escadas, ainda dolorido pela surra que o Hulk lhe dera. Ele viera a este mundo para dominá-lo e governá-lo, mas em vez disso foi espancado e derrotado por um grupo de mortais, juntamente com uma besta e seu irmão. Mas então, ele sentiu alguém atrás dele. Ao se virar lentamente para ver quem era, percebeu que, neste caso, era alguém. 7 pessoas estavam de pé diante dele. Cada uma tinha uma expressão séria, e suas roupas ou ternos estavam rasgados e esfarrapados, revelando feridas abertas. Hulk rosnando como se estivesse dando um aviso. Viúva Negra com seu cetro na mão. Entre eles estava Gavião Arqueiro, com uma flecha apontada para o seu rosto. Thor com seu fiel Mjolnir em mãos. Capitão América com seu escudo no braço. Homem de Ferro sem capacete, apontando para ele com a mão aberta. E o Homem-Aranha revelando um olhar penetrante através da parte quebrada de sua máscara. Os Vingadores estavam enfrentando-o.
Loki não sabia se devia sentir fúria ou medo diante do grupo de super-heróis, mas finalmente optou por fazer a coisa mais sensata. Se não for muito incômodo, agora eu realmente quero essa bebida. Algum tempo depois disso. Trilha sonora dos Vingadores, uma promessa apesar da devastação causada pelo que foi confirmado como um ataque extraterrestre. Os feitos extraordinários do grupo conhecido como Vingadores são para muitos não apenas uma fonte de conforto, mas também, bem, fico feliz em saber que eles existem e que estão aqui para nos defender. Te amo, Thor. E eles voaram assim, vosh vosh, tudo fez boom, e aquele gigante verde rugiu. Não me sinto seguro com essas coisas por aí. Tenho a impressão de que há muitas coisas que eles não estão escondendo de nós, super-heróis em Nova York. Conte-me algo novo. Esses supostos heróis são os principais responsáveis pela destruição da nossa cidade. Essa era a luta deles. Onde eles estão? Mas também existem dúvidas sobre os próprios Vingadores. Seu aparecimento repentino e igualmente, o quê? Agora estão dizendo que a culpa é deles. O Homem-Aranha salvou minha vida 2 vezes. Uma vez foi quando o trem estava desgovernado e eu ouvi pará-lo sem hesitar. A segunda vez foi durante o ataque. Só posso dizer que espero que ele esteja bem e que quero agradecê-lo. Todos os noticiários cobriram os eventos do que chamaram de a Batalha de Nova York, onde um grupo de 7 heróis lutou contra um exército alienígena. E nesse momento, Fury havia apresentado um resumo das notícias aos conselheiros presentes na reunião que estava ocorrendo naquele instante. Onde estão os Vingadores? Perguntou um dos membros do conselho. Por ora, senhores, desconheço o paradeiro deles. Diria que merecem esse descanso, respondeu Fury, com os braços cruzados. E o Tesseract? Onde pertence? Fora do nosso alcance. Essa não é uma decisão sua. Disse um dos vereadores, irritado. Eu não peguei, apenas discuti isso com o Deus que o criou, foi a resposta simples de Fury. E eu deixei que o levassem embora junto com o criminoso de guerra Loki, que ainda não respondeu por seus atos. Algo me diz que sim. Ele obviamente não entende o que causou ao deixar os Vingadores à solta. Eles são um perigo. Tenho certeza que sim. O mundo inteiro sabe disso. Todos os mundos sabem disso. Era esse o objetivo de tudo isso. Uma declaração. Fury balançou a cabeça enquanto sorria. Uma promessa. Assim, Fury encerrou a reunião e caminhou diretamente para a ponte do Helicarrier, parando em frente à grande janela com vista para o horizonte. Mas então, Yu se aproximou de Fury. Senhor, o que acontecerá agora? Eles seguiram caminhos diferentes, alguns até mesmo além deste mundo, questionou o agente, com um tom de incerteza. E se a Terra estiver em risco novamente? Eles voltarão, foi a resposta simples de Fury, deixando Yu confuso. Tem certeza disso, senhor? É assim mesmo. Por quê? Porque vamos precisar deles. Sem dizer mais nada, Yu assentiu com a cabeça em resposta à fala do diretor e saiu para continuar seu trabalho. Avance para o minuto 2:56. Enquanto isso, na Torre Stark. Pepper desenrolou algumas plantas digitais da Torre Stark enquanto projetava uma imagem holográfica da torre, e Tony se aproximou dela com 2 copos de água. Tony girou a imagem holográfica algumas vezes, depois a fez desaparecer e exibiu uma nova imagem. Nesse momento, Naruto apareceu com eles carregando várias ferramentas de construção e falou sobre algo que fez Tony, Reed e Pepper revirar os olhos enquanto sorria. Ele havia começado a remodelar a Torre Stark, cuja placa havia sido danificada e da qual restava apenas uma letra. Bem, surgiu a ideia de converter esta torre na Torre dos Vingadores. Fim de capítulo. Capítulo 24. O início de algo novo. Sabe de uma coisa? É bem relaxante aqui em cima. Por que você diz isso, pirralho? Neste momento, voltamos a concentrar nossa atenção na grande cidade de Nova York. A cidade que, não muito tempo atrás, há alguns dias, foi invadida por um exército extraterrestre liderado por Loki, o deus nórdico da travessura e do engano. O mesmo exército que foi detido por um grupo de 7 heróis unidos em batalha, que finalmente prevaleceram contra aquele deus e seu exército espacial.
Os Vingadores. E naquele momento, no topo de um dos altos edifícios da chamada Cidade que Nunca Dorme, estava um dos Vingadores, observando aquela bela cidade do alto. Naruto Parker, mais conhecido como Homem-Aranha. Não sei, mas sempre gostei de subir ao topo das coisas e observar de lá. Acho muito relaxante, respondeu o herói aracnídeo. Desde criança, ele sempre teve essa vontade de subir até o topo e ver a paisagem de lá, a ponto de causar mais de um transtorno aos seus pais e tios, que o viam querendo subir no telhado da casa para derrubá-lo. Agora que tinha poderes de aranha e podia escalar até o topo dos prédios, ele podia admirar a vista da cidade. E por que Naruto estava ali naquele momento? Bem, a resposta é bem simples. Ele estava tentando processar tudo o que havia acontecido alguns dias atrás. Flashback. Um dia havia se passado desde os eventos da Batalha de Nova York e o trabalho de reconstrução da cidade estava em andamento. O lado bom era que apenas uma pequena parte da cidade havia sido danificada e levaria apenas algumas semanas. Teria demorado mais, mas graças ao apoio das indústrias Stark, foi possível reduzir o tempo de execução. Mas, deixando isso de lado, naquele momento um grupo de pessoas estava reunido em uma área específica do Central Park, em Nova York. Se você estivesse apenas passando por ali, provavelmente não notaria nada de estranho nelas, exceto por duas pessoas, já que as demais estavam vestidas com roupas normais. E essas duas pessoas eram um homem de cabelo loiro e barba, musculoso, com uma capa vermelha e um martelo, e o outro também era um homem de cabelo preto liso, sem músculos em comparação com o outro, e usava uma capa verde esmeralda. Esses eram Thor e Loki, e o deus nórdico da trapaça estava com as mãos amarradas por um par de fortes grilhões de metal e usava uma mordaça na boca. Entretanto, o Dr. Silvigo, agora descansado e muito melhor do que há alguns dias, mas isso não durará muito, chegou aos dois deuses nórdicos com um estranho tubo que tinha duas alças em ambas as extremidades. Enquanto isso, Bruce Banner e Tony Stark retiraram cuidadosamente o Tesseract de uma maleta, sob a supervisão de Steve Rogers e Naruto Parker. E com cuidado, eles colocaram o Tesseract dentro do cilindro para entregá-lo a Thor e Loki. Chegou a hora de ambos os deuses retornarem a Asgard. Eles só precisam se virar e isso criará o próprio portal, disse Sylvie a Thor, explicando como o dispositivo funcionava. Eles devem voltar para casa em breve. Thor sorriu para o amigo, mas imediatamente franziu a testa ao ver o irmão desarmado e contido, que não iria a lugar nenhum além de Asgard no futuro próximo, embora isso não fosse inconveniente para ninguém lá. Thor pegou uma das alças e entregou a outra a Loki, que por alguns instantes observou o dispositivo e seu conteúdo. Então, sutilmente, ele desviou o olhar para uma direção específica, em direção ao garoto loiro com marcas nas bochechas que o encarava seriamente. Por alguns segundos, seus olhares se cruzaram. E naquele momento, Naruto se lembrou das palavras de Loki daquele dia em que foi visitá-lo em sua cela. Loki desviou o olhar, depois, relutantemente, agarrou a outra alça do dispositivo e esperou que seu irmão o ativasse antes de sair. Thor assentiu com a cabeça e, em seguida, lançou um último olhar para o grupo que ele considerava mais do que simples companheiros. Eles eram seus amigos. Cuidem-se, todos, nós faremos isso, disse Steve, tentando tranquilizá-lo, e os outros assentiram, despedindo-se do amigo. Sem dizer mais nada, Thor girou a manivela no exato momento em que a energia irrompeu do Tesseract, envolvendo não apenas o dispositivo, mas também aqueles que o seguravam, transformando-os em pilares de energia celestial. A energia continuou a crescer e brilhar intensamente até que, como um foguete, eles dispararam para o céu. Mesmo levando em consideração tudo que eles tinham visto durante esse tempo, isso foi sem dúvida algo incrível. Os presentes permaneceram ali sem dizer nada, até que Bruce quebrou o silêncio. Bem, essa foi uma despedida incrível. Clint apenas sorriu. Nós o veremos novamente, sim, mas espero que não seja em breve, já tive interação suficiente com alienígenas por enquanto, comentou Naruto, olhando para o céu onde Thor e Loki haviam desaparecido. Vamos torcer para nunca mais termos que lidar com alienígenas, concordou Steve, e quase todos ali presentes concordaram.
Todos, exceto Tony, que, após as palavras de Naruto não conseguia parar de pensar no que tinha visto do outro lado do portal. Um navio gigantesco, repleto de toda aquela frota de Chitauri. Sempre havia um peixe maior por trás do outro. Para ser honesto, ele não queria saber o que era maior do que aquilo que ele via. Balançando a cabeça, ele começou a caminhar na direção de um carro estacionado a alguns metros de distância. Você não se saiu tão mal, disse ele para Steve. O soldado caminhou até Tony. Alguns poderiam ter esperado que ele fizesse um longo discurso e um comentário nobre, mas, em vez disso, Steve apenas estendeu a mão para Tony e sorriu. Acho que não. O gênio milionário olhou para a mão de Steve por alguns instantes e, sorrindo, apertou-a com a sua. Dr. Banner, disse Natasha enquanto se aproximava do cientista com uma grande bolsa de lona no ombro, creio que isto lhe pertença. Bruce pareceu surpreso, e Natasha percebeu, respondendo, acordo é acordo. O diretor Fury ligou para o Departamento de Estado e todas as acusações foram retiradas. E também fui informada de que a Torre Stark tem um quarto para alugar. Além disso tudo, havia Naruto, que sorriu para o ex-fugitivo, que balançava a cabeça negativamente. Enquanto isso, Tony estava abrindo o porta-malas do carro quando Bruce pensou no que Natasha havia dito. Tentei dizer algo, uma palavra para demonstrar minha gratidão, mas nada saiu. Ela pigarreou e então disse, obrigada. Enquanto Bruce pegava sua mochila, Tony se aproximou do mais novo do grupo. Então, Naru, quero uma carona. Posso te levar para o Keynes depois que eu deixar o Bruce na torre, ofereceu Tony. Naruto estava quase aceitando, mas... Desculpe, Tony, mas digamos que o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, precisa dar uma mãozinha a todos por aqui, disse ele, apontando para a cidade. Tony ficou estranhamente quieto por alguns segundos, mas depois sorriu. Bem, não posso discordar, disse ele, e de um dos bolsos tirou algo. Aqui, você vai precisar disso quando começar seu estágio. E ele deu para o Naruto, e era um cartão de acesso à torre com o nome e a foto dele. Os estágios começam na semana que vem. Precisamos fazer algumas reformas na torre, então, quando tudo estiver pronto, eu ligo para você através do APIM, disse Tony. Naruto sorriu e apertou a mão de Tony, embora tivesse uma dúvida. Quem diabos se chama Feliz? É isso mesmo que te intriga? Cala a boca, eu também tenho várias perguntas para você, voz na minha cabeça. Assim que parou de apertar a mão de Tony, Naruto começou a se afastar do parque, se despedindo dos outros, e ele não foi o único, pois todos seguiram seus próprios caminhos. Tony e Bruce foram juntos de carro direto para a Torre Stark. Natasha e Clint, com destino desconhecido, presumivelmente para continuarem sendo agentes. Steve seguiu seu novo caminho para se adaptar ao novo mundo que se tornara ainda mais insano. Enquanto Naruto voltava para casa, o Homem-Aranha estava fora há muito tempo e já era hora de retornar ao bairro. Caminhei pelas ruas da cidade enquanto pegava meu celular para ver o que eu havia perdido todos aqueles dias. De repente, alguns agressores passaram correndo por ele, perseguidos por vários policiais. Naruto sorriu e correu para o beco mais próximo. Foi bom estar em casa. Flashback de fim. E bem, foi isso que aconteceu naquele dia. Após uma busca exaustiva por um cubo incrivelmente poderoso e depois de se juntar a um grupo de heróis para lutar contra um deus, ele voltou a ser o amigável homem do bairro de Nova York. E se ele fosse honesto, eu não o trocaria por nada neste mundo. Mas então surgiu aquela sensação de dúvida sobre as palavras que Loki lhe dissera certa vez no Helicarrier. Ela não podia mais continuar com essas dúvidas, por isso, para esclarecê-las, teve que ir diretamente à única pessoa, ou algo parecido, que poderia lhe dar as respostas. A voz em sua cabeça. Kyuubi. Flashback, mais cedo naquele mesmo dia. Muito bem, Kyuubi, está na hora de conversarmos. Nesse momento, Naruto estava se olhando no espelho de seu quarto. Ao retornar para casa, no Keynes, ele foi recebido por tia Mai, que estava extremamente preocupada com ele devido à invasão Chitauri, cujo epicentro era a Torre Stark.
Para ser sincero, ele levou um tempo para tranquilizá-la, mas conseguiu dizendo que estava seguro graças ao quarto do pânico do prédio. Para ser sincero, é bastante espaçoso. Foi isso que Naruto disse, tentando convencê-lo. Após uma longa conversa contando a tia como tinha sido seu estágio, Mai preparou uma das sobremesas favoritas de Naruto, seu pão de trigo. E então nos encontramos agora com isso, Naruto em seu quarto, prestes a conversar com aquela entidade em sua cabeça. Mas ele não obteve resposta, apenas um silêncio desconfortável em sua mente. Eu sei que você está acordado, grandão, então fale mais alto, mas, novamente, ele não obteve resposta. Justo quando eu estava prestes a tomar medidas extremas. O que você quer, pirralho? Até você finalmente acordar, quero respostas. Por alguns segundos não ouvi nada, pensei que talvez ele estivesse ignorando, mas então ouvi Kyuubi suspirar. Você quer saber se tudo o que Deus disse é verdade? Naruto assentiu com a cabeça. Isso mesmo. Ok, tudo que ele disse sobre você, sobre mim, sobre nós é verdade. Uma parte de Naruto sabia que essa provavelmente seria a resposta para suas dúvidas sobre a veracidade das palavras de Loki. Mas, para ser sincero, ele esperava que fossem apenas mentiras ou alguma tentativa de prejudicá-lo. Mas ele não podia mais negar, só lhe restava aceitar completamente. Como chegamos aqui? Perguntou ele. Essa era uma de suas grandes perguntas. Se ele pertencia a um período histórico diferente, porque como eles chegaram a esta era? Por alguns segundos não ouvi nenhuma resposta. Ou ele adormeceu novamente, ou estava tentando encontrar uma maneira de responder. Não sei, aparentemente era a segunda opção, mas a resposta não foi a que eu esperava. Naruto quase caiu no chão depois dessa resposta. Como assim você não sabe? Quando eu estava selado dentro de você, não conseguia ver nada do mundo exterior até que você acabou sendo adotado pelos Parkers. Naruto soltou um suspiro cansado. Aquela pergunta ficaria sem resposta por enquanto, mas agora surgiam outras perguntas. O que você é? E por que você foi selado dentro de mim? Antes de mais nada, eu não sou um demônio como aquele deus fraco disse. Eu sou uma biju, ou besta com cauda, como preferir chamar, começou a Kyuubi a responder. Nós, bijus, somos seres compostos de chakra, somos 9 no total, e fomos criados pelo antigo sábio dos 6 caminhos. Era assim que o chamavam por causa de seu grande poder. Quanto ao porquê de me selarem dentro de você, bem, essa é uma longa história. Eu tenho tempo, respondeu Naruto, cruzando os braços. Bem, tudo começou muitos anos depois do meu nascimento. Enquanto viajava pelo mundo, encontrei um humano como uma alma tão sombria que eu não conseguia acreditar que pertencia a um humano. O nome desse humano era Madara Uchiha. Devido ao tom odioso que Kyuubi usou ao pronunciar aquele nome, Naruto soube que era melhor não mencioná-lo depois ou perguntar sobre isso naquele momento. Aquele humano usou uma técnica para me controlar e me enviar para atacar a vila que eu havia abandonado recentemente, Konoha. Mas antes disso, outro humano chamado Hashirama Senju o impediu. Resumindo, ambos lutaram, com Madara me usando e Hashirama usando técnicas poderosas. Ok, continua. Quando a luta terminou, tentando impedir que Madara ou qualquer outra pessoa me usasse, Hashirama me capturou e eu fui selado dentro de sua esposa, Mito Uzumaki, tornando-me meu primeiro Jinchuriki. Permaneci selado dentro dela por muitos anos até que ela tomou consciência de seu fim iminente, e antes de morrer, uma garota do mesmo clã de Mito foi trazida para ser meu segundo Jinchuriki. Seu nome era Kushina Uzumaki, sua mãe. Isso pegou Naruto de surpresa. Kushina Uzumaki, esse era o nome de sua mãe biológica. Ele finalmente sabia algo sobre seus pais biológicos, embora descobrir que ela era uma Jinchuriki tenha sido uma grande surpresa. Contarei sobre ela mais tarde. Durante muitos anos, estive selado dentro dela, até que ela conheceu seu pai, Minato Namikaze. Eles se casaram e, pouco depois, souberam que você estava a caminho. Outra pista, e desta vez era o nome do pai dela. Seu nascimento foi algo que eles aguardavam com entusiasmo e preocupação, disse Naruto, pegando-o de surpresa.
O motivo disso foi que o selo que me mantinha contido enfraqueceu durante a gravidez dela, e quando o dia chegou, seu pai e os outros ninjas tomaram precauções para impedir que eu escapasse do selo. Algo deu errado, não é? Perguntou Naruto, com essa sensação. Quando você nasceu, sua mãe foi levada para um local secreto fora da vila, e todas as precauções possíveis foram tomadas, mas algo inesperado aconteceu. Um homem conseguiu se infiltrar no local, fez você de refém minutos depois do seu nascimento e usou você para chegar até sua mãe e me libertar. Devo admitir que sua mãe é incrivelmente forte e teimosa, assim como você. Apesar de estar enfraquecida pelo parto e por ter me trazido ao mundo, algo que normalmente mataria um Jinchuriki, ela ainda estava viva, determinada a deter aquele homem. Naquele momento, Naruto sentiu orgulho de sua mãe biológica. O que aconteceu em seguida? Naquele momento, o tom de voz da Kyuubi tornou-se sério. Aquele homem me controlou usando a mesma técnica que Madara Uchiha usou em mim antes, e me controlou para atacar a vila de Konoha. Depois disso, não me lembro de muita coisa enquanto estava sob seu controle, até que seu pai me libertou. Mas mesmo assim, continuei causando caos na vila porque fiquei selado por tantos anos. Vendo isso, seu pai concluiu que eu precisava ser selado para me deter. Não poderia ser sua mãe, porque em seu estado ela certamente morreria, e eu retornaria depois. Ele já conseguia ter uma ideia do que aconteceria a seguir, mas precisava ter certeza. Então, o que aconteceu? A única opção que me restava era me aprisionar no corpo de um bebê, o recém-nascido cuja rede de chakras ainda estava em desenvolvimento, e esse bebê tinha que ser você. Naruto cerrou os punhos. Por quê? Porque seu pai teve que escolhê-lo. Porque ele não podia pedir a um casal que entregasse seu filho se ele mesmo não estivesse disposto a fazê-lo, e ele confiava em você para me manter contido, rosnou a besta com cauda dentro dele. Obviamente, tentei impedir. Já fui selado 2 vezes. Não permitiria uma terceira. Então, tentei te matar perfurando-o com uma das minhas garras, mas seus pais intervieram e receberam o ataque para salvá-lo. Os olhos de Naruto se arregalaram em surpresa enquanto lágrimas começavam a escorrer, mas essas lágrimas não eram apenas de tristeza, mas também de alegria. Embora seus pais tivessem morrido, morreram protegendo-o. Respondendo a uma das perguntas de sua vida, será que eles o teriam amado? E a resposta foi um sim retumbante. Depois disso, eles me lacraram e, de repente, estávamos aqui. Após receber as respostas da besta de cauda dentro dele, Naruto caminhou até sua cama e sentou-se enquanto absorvia tudo o que havia aprendido. Trilha sonora inédita de Naruto, tema principal de Naruto, versão lenta. Ela pertencia a uma era antiga de guerreiros capazes de usar uma energia especial, e naquela época existiam criaturas compostas desse poder, e uma delas havia sido selada dentro dela após ser libertada de sua mãe biológica. Seus pais biológicos morreram protegendo porque o amavam. Essa foi uma das coisas que ele descobriu. Mas algumas coisas ainda permaneciam sem resposta. Como ele chegou aqui? Quem ele realmente era? Naquele momento, Naruto olhou para uma foto que estava sob uma cômoda. Fotografei uma teia de aranha para registrar o local onde eu estava. Era uma foto que ele guardaria para sempre, de seus pais, Richard e Marie, com seus tios Ben e Mai, comemorando seu 5º aniversário. Ela não conseguiu conter o sorriso carinhoso ao se lembrar daquele último momento em que tinha toda a família reunida e do que aconteceria mais tarde em sua vida. E foi nesse momento que Naruto entendeu algo. Sua história não teve um começo feliz, mas isso não o tornou quem ele é agora. O resto de sua história, sim. Quem quer que ele decida ser. E ela sabia quem ele era. Flashback de fim. E estamos de volta ao topo daquele prédio. De onde o Homem-Aranha olhava para a cidade de Nova York. Sua cidade, seu lar. Mas naquele instante, ouviu o som inconfundível das sirenes das viaturas policiais. E, olhando para a rua, viu um grupo de carros de patrulha perseguindo um conversível preto, no qual havia 2 agressores disparando tiros. Ele precisava se apressar, e então olhou para o lado e viu um guindaste.
Em seguida, ele saltou para a seção triangular interna e lançou 2 teias nas bordas, e dando passos para trás, deixou-se levar pelo impulso, saindo da estrutura e começando a despencar. Então, ele lançou outra teia para se balançar em um beco e começou a se mover com destreza, elegância e agilidade ao longo das escadas de incêndio e varais de roupa. Quando chegou ao fim, saltou e lançou outra teia. Atrás dele estava a lua, e ele se virou para frente e lançou outra teia. Queijo fino. No crime, estava ocorrendo uma perseguição. O conversível mencionado anteriormente percorria as ruas da cidade de Nova York, colidindo com quase todos os carros que passavam, enquanto viaturas policiais tentavam segui-los. Eles ainda estão nos seguindo, disse um dos criminosos que dirigia, enquanto seu parceiro sacava uma arma e começava a atirar contra as viaturas policiais. Bang! Colidir. Nesse instante, uma das viaturas, que havia conseguido se aproximar do carro do criminoso, foi atingida por tiros disparados por ele nos pneus, fazendo com que perdesse o controle e colidisse com as outras viaturas. Um deles tentou evitar a colisão, mas acabou colidindo com um carro, o que fez com que o objeto fosse arremessado para fora do ar e rumasse diretamente em direção aos pedestres. Ao verem isso, os pedestres instintivamente se abaixaram e estenderam as mãos à frente, na esperança de evitar serem atropelados pela viatura policial. Mas isso nunca aconteceu. Ao inspecionarem mais de perto, perceberam que o carro estava suspenso no ar por redes que o sustentavam. Uma teia de aranha, disse um dos pedestres com um sorriso, depois de descobrir a quem pertencia a teia. E naquele instante, o Homem-Aranha passou por cima deles, partindo direto para a perseguição. Vai lá e pega eles, Homem-Aranha. Daniel Pemberton, o Homem-Aranha te ama. O Homem-Aranha ainda estava se balançando em suas teias quando começou a descer um pouco, quase colidindo com um caminhão, mas com sua agilidade conseguiu evitar a colisão e continuou a perseguição. Temos um problema, disse o criminoso ao volante quando percebeu que estava sendo perseguido pelo herói da cidade, e nesse momento seu parceiro, que havia deixado o volante por alguns instantes, sacou suas armas e começou a atirar no herói. O Homem-Aranha começou a fazer acrobacias no ar, balançando-se para desviar de todas as balas. Em seguida, lançou algumas teias que atingiram o criminoso, atordoando-o por alguns instantes e dando ao herói a oportunidade perfeita para pousar no porta-malas do carro. Quando o criminoso estava prestes a atirar, o Homem-Aranha lançou uma teia na arma, agarrou-a e a destruiu. Vocês foram crianças muito más, disse o herói enquanto atirava 2 redes, prendendo-as em seus peitos e depois fixando-as em um poste de luz por onde passaram logo em seguida. Os 2 criminosos foram imediatamente puxados para dentro das redes e deixados pendurados no poste de luz. Nesse instante, o herói pousou no capô do carro e, fixando os pés nele, lançou 2 teias de aranha em 2 prédios e usou a força para deter o avanço dos inimigos com sucesso. Ao ver seu trabalho concluído, o Homem-Aranha se retirou. Ele ainda tinha trabalho a fazer. Mais uma vez, ele começou a se balançar pela cidade, começando baixo, até que lançou uma teia em um prédio e manobrou para ir direto para um prédio ao lado e correr ao longo dele ainda preso à teia. Quando estava prestes a alcançar a borda do prédio, deu um grande salto para frente e lançou outra rede para continuar balançando. Ele soltou a teia e lançou outra, bastante longa, diretamente no braço de um guindaste para fazê-lo girar completamente, usando o impulso do guindaste para alcançar o mastro de um prédio e se prender a ele. Observo a cidade por alguns segundos, como se algo de ruim estivesse prestes a acontecer. Avance para o minuto 1:30. Ela não sabia o que a vida lhe reservava, mas enfrentaria os novos desafios que viriam. Ele jamais esquecerá sua história, o que o tornou quem ele é hoje. Mas acima de tudo, jamais esquecerei essas palavras. Com grande poder vem grande responsabilidade. É um dom dele. Seu dever. Quem é? Ele é o Homem-Aranha. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam.
Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.